É muito ingênuo pensar que apenas as lendas do nosso país são verdadeiras. Acredito que cada país, cada região, tem seus próprios seres de pesadelo. Afinal, a maldade, a vingança e a ira não são exclusivas da América Latina. Meu nome é Maurício e estou escrevendo de Tóquio, no Japão, onde vivo há quase 8 anos. Vim pela primeira vez por meio de um programa de intercâmbio universitário para estudar língua e cultura japonesa durante um ano. Desde antes de vir, eu já idealizava o Japão por causa dos animes e dos filmes. E embora os japoneses obviamente não sejam como nos desenhos, acabei me apaixonando pelo idioma, pelas pessoas e por essa vida urbana tão organizada e caótica ao mesmo tempo. Por isso, quando me formei, decidi voltar. Hoje trabalho como professor de línguas em uma escola particular de Tóquio, a cerca de 1 hora do centro. Nunca fui uma pessoa especialmente supersticiosa, mas cresci ouvindo sobre lobisomens, saci, entre outros. Então, quando cheguei aqui, meus alunos começaram a me contar as lendas japonesas. Fiquei fascinado ao perceber as semelhanças entre fantasmas vingativos, espíritos errantes e maldições. Em particular, uma história sempre me pareceu assustadoramente gráfica, a da Tek-Tek. As versões variam, mas dizem que se trata do espírito de uma estudante do ensino médio que era constantemente atormentada pelos colegas. Certa tarde, enquanto esperava o trem, quiseram lhe pregar uma peça. Colocaram um inseto em seu ombro para assustá-la. Imagino que nenhum deles esperasse que ela reagisse de forma tão inusitada. Ela gritou, se desequilibrou e caiu nos trilhos. O trem passou e a partiu ao meio, tudo por causa de uma brincadeira. Agora, cheia de ódio, ela arrasta a metade superior do corpo, impulsionando-se com os cotovelos, perseguindo os vivos e emitindo o som característico que lhe dá nome de Tek-Tek. Nunca entendi bem como esse som era produzido. Se o fantasma sussurrava o próprio nome ou se era o barulho de seu corpo se arrastando. Durante anos achei que fosse apenas uma história para assustar crianças, uma lição para não brincarem perto dos trilhos e não zombarem dos outros. Pensei assim, até a viagem ao sul em 2022. Tudo começou como um simples descanso do trabalho. O confinamento havia terminado e eu queria viajar e respirar ar puro. Tirei alguns dias de folga em março, com a ideia de percorrer parte do sul de Honshu de trem, muito mais barato que de avião. Eu gosto de viajar sozinho e apreciar a calma que não existe em Tóquio. E de fato foi uma viagem extremamente agradável. Numa das noites decidi parar em Okayama, antes de seguir para Hiroshima. Cheguei à estação de Bichu Takamatsu já tarde, uma área semi-rural de ruas silenciosas e uma escuridão interrompida apenas por lampiões alaranjados que iluminavam mais a névoa do que o chão. Caminhei alguns minutos até uma pousada. Uma senhora idosa muito gentil me recebeu. Era justamente esse tipo de experiência que eu buscava, hospedar-me em regiões rurais do Japão que eu desconhecia. Nada indicava que algo ruim pudesse acontecer. Depois de deixar minhas coisas no quarto e descansar um pouco, saí para comprar algo para o jantar em uma loja de conveniência. Eram 11h30 da noite e o silêncio do lugar me parecia até agradável, até que ouvi o primeiro tek. Foi um som vindo de longe. Peguei o celular, olhei o GPS, sou péssimo com direções, e percebi que o som vinha da direção dos trilhos. Achei que fosse uma máquina ferroviária ou um galho batendo no chão. Ignorei e continuei andando. Segundos depois ouvi novamente. Tec, tec, tec. Na mesma hora lembrei da lenda e ri sozinho, imaginando que algum morador local estivesse tentando assustar o turista idiota. Mas os japoneses não são de pregar peças desse tipo. Era mais provável cair um avião em cima de mim. Mesmo assim, o som se aproximava. Cada vez mais rápido. Tec, tec, tec.
Virei-me e, sob a luz de um poste, a uns 30 metros, vi algo se arrastando pelo chão. Pensei que fosse uma pessoa bêbada, mas não. Aquilo não era normal. O corpo se movia numa velocidade impossível. Os braços finos e longos se impulsionavam sobre o asfalto, e eu demorei menos de um segundo para perceber que não havia parte inferior. Era apenas o tronco de uma jovem com a cabeça caída de lado. Então entendi que o tec-tec não era um sussurro. Era o som das unhas batendo no asfalto. Paralisado, não sabia se corria ou gritava. O som acelerou. Tec, 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 enquanto ela avançava, e quando a luz do poste iluminou o rosto dela, vi algo que jamais esquecerei. Olhos brancos, sem pálpebras, e uma boca torta de dentes escuros. Meu corpo entrou em pânico e saí correndo de volta para a pousada. As unhas ecoavam atrás de mim, e nisso eu não parei. Quando cheguei na recepção, não havia ninguém. Olhei para trás e o som havia cessado. Entrei no quarto tremendo e não consegui dormir. No dia seguinte comecei a duvidar. Talvez fosse autossugestão, ou as duas cervejas. Era melhor acreditar nisso, ou eu não teria coragem de pegar o trem no dia seguinte. O mesmo trem que passaria pela mesma estação às 8 da noite. Pela manhã contei à senhora da pousada o que tinha acontecido. Com toda a educação, ela respondeu que em áreas rurais há energias estranhas e que eu deveria tomar cuidado. Aquilo me deixou inquieto, mas ignorei. Passei o dia em um parque com lago. Quando anoiteceu, segui para a estação. Assim como na noite anterior, as ruas estavam desertas. Entrei na plataforma. Nenhum passageiro. Nenhum funcionário. Apenas o painel eletrônico indicando o trem das 20 horas. Sentei num banco metálico tentando me convencer de que nada aconteceria de novo. Então o silêncio se rompeu. Tec, tec, vindo dos trilhos. Meu coração disparou. Olhei para as vias e ela estava lá novamente, me encarando com aqueles olhos vazios. Começou a se arrastar em minha direção. Dei passos para trás e o som acelerou. Tec, 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 tec. Ela tentou subir na plataforma e aquele corpo se ergueu quase flutuando. E no exato instante em que suas mãos tocaram o piso, o trem apitou. A luz do farol iluminou tudo e ela sumiu. Não se dissolveu. Só sumiu. Entrei no trem em choque e a viagem até Hiroshima foi silenciosa, com o vagão quase vazio. E eu fiquei imóvel, sem poder contar a ninguém o que tinha visto. Não dormi naquela noite nem nas seguintes. Hoje, mais do que certeza do que vi, resta o medo. Não sei por que ela me perseguiu 2 vezes. Não sei o que teria feito se me alcançasse. Às vezes, quando volto tarde do trabalho e atravesso passarelas do metrô em Tóquio, ainda ouço aquele som na minha cabeça. Não sei se é real ou apenas estresse e exaustão, mas algo em mim mudou desde aquela noite. Já não caminho sozinho por estações vazias, pois acho que desenvolvi um trauma do que aconteceu. Meu nome é Ronaldo, tenho 50 anos e há algum tempo trabalho para o seu Dito. Ele é dono de um pomar de mangas que fica nas bordas da minha cidade. Durante a temporada forte, sou responsável por cuidar das frutas e ajudar nas vendas. Às vezes também durmo no armazém, que antes era a casa dos pais dele. A casa é antiga, de adobe e telhado de barro. Quando o pai dele faleceu, Dito a adaptou para guardar ali as caixas de mangas que saem do campo. A mãe ainda vive com ele, numa casinha que construíram no bairro Nobre. Sempre se comentou que o pai dele se metia em coisas estranhas, que fazia orações obscuras e tinha um altar escondido no quarto do fundo. Alguns juravam que ele era devoto de um santo que chamava de a Menina Branca. Quando o homem morreu, ninguém quis morar naquela casa,
nem mesmo a esposa. O teto ainda está manchado pela fuligem antiga, e se olhar bem dá para ver marcas redondas de velas nas paredes. Durante o dia tudo parece normal. Os trabalhadores vão e vêm, escutam-se as carroças, as vozes e o barulho das caixas se fechando. Aquela temporada de vendas foi boa e o armazém estava cheio de caixas. Dito me pediu que ficasse cuidando à noite para evitar roubos. Não me neguei. Meu patrão dizia que não se pode confiar em ninguém, que as frutas são fáceis de roubar e que os ladrões aproveitam a escuridão. Eu não tive problema em ficar. Levei uma cama de lona, um cobertor e uma lanterna pequena. Me acomodei no canto onde antes ficava a sala de jantar. Me deitei sobre uns sacos vazios com a lanterna pendurada no meio do teto. Lá fora ouvia-se o canto dos grilos e o murmúrio distante do rio. Passava da meia-noite quando escutei algo se movendo entre as caixas. Era um som fraquinho, como se as empurrassem com cuidado. Fiquei imóvel por alguns segundos, depois me levantei e olhei ao redor. Não vi nada. As caixas continuavam empilhadas, o chão limpo e a porta fechada. Pensei que fossem ratos ou um gato. Não dei importância e voltei a me deitar, embora tenha demorado para dormir. Na segunda noite o ar parecia mais pesado. Fazia calor, mas de vez em quando eu sentia arrepios. Fiquei deitado olhando para o teto, tentando não pensar em nada. Já estava quase dormindo quando ouvi alguém puxando a porta. Não foi um golpe forte. Era como se tentassem abri-la à força. Sentei de repente e ouvi o cadeado ranger. Criei coragem, peguei a lanterna e saí. Lá fora não havia ninguém, só o vento mexendo os galhos e o som do campo em silêncio. Dei uma volta completa ao redor do armazém, mas não encontrei vestígio de nada. Voltei com um mau pressentimento. Fechei a porta e reforcei o trinco com um gancho de metal. Fiquei com uma sensação ruim, mas não contei nada a Dito ainda. Pensei que se contasse, ele diria que eu estava doido. Nessa área sempre se disse que a casa dos pais dele guarda coisas, mas não quis me envolver nisso. A terceira noite foi diferente. O ar cheirava a fruta madura, como se todo o lugar estivesse fermentando. Deitei tarde com a lanterna acesa, mas acabei cochilando. De repente ouvi um som. Não era como os anteriores, era como unhas arranhando o chão. Abri os olhos e olhei para o fundo. Entre as caixas algo se movia. Não era alto. Movia-se rente ao chão, como se andasse de quatro, avançando devagar. Senti a respiração travar. Levantei devagar, fui até o interruptor e acendi a luz. Ela piscou por um instante e iluminou as caixas. Não havia nada, apenas o cheiro de manga podre e a sensação de que alguém tinha se escondido bem antes que eu olhasse. Fiquei um bom tempo sem me mover. Revisei cada canto e tudo estava igual. Nenhum sinal de animal, nem vestígio de que alguém tivesse entrado. No dia seguinte contei a Dito. Expliquei o que tinha ouvido e visto. Ele riu um pouco e disse que talvez algum bicho tivesse entrado pela janela velha do banheiro. Pediu que eu não me preocupasse e que com o calor é comum aparecerem gambás ou ratão. Tentei ficar com essa ideia, mas não consegui sossegar. A quinta noite foi a pior. Eram quase 2 da manhã quando ouvi um barulho no canto onde dormiam os pais de Dito. Era como se algo pesado fosse arrastado pelo chão. Da minha rede consegui ver uma sombra alta. Era um homem magro, de chapéu, movendo-se devagar entre as caixas, como se procurasse alguma coisa. Fiquei parado, tentando entender se era alguém real ou apenas uma sombra no teto. Mas o movimento era claro. A figura se inclinava, parava e depois avançava alguns passos. Não minto quando digo que um frio realmente percorreu todo o meu corpo. Pensei que alguém tivesse entrado para roubar. Peguei um martelo que estava ao lado da minha cama e acendi a lâmpada.
A luz piscou, tremeu por um segundo e então eu o vi. Estava a poucos metros de mim. Era um homem com o rosto caído, como se a pele estivesse derretendo. Parecia até aquele cara com garras do filme de terror antigo. Meu corpo tremia sozinho. A coisa se moveu agachada, quase de quatro, avançando em minha direção. Maiei o martelo no chão para espantá-la, mas não parou. Se aproximava cada vez mais. Encostei-me na parede, sentindo as pernas fracas. Fechei os olhos por um segundo e ouvi um baque, como se uma caixa tivesse caído. Abri os olhos e já não estava mais diante de mim, e sim do outro lado, entre as sombras. A luz mal iluminava os cantos do quarto. Vi algo se mover atrás das pilhas de frutas, como se respirasse. Quis sair correndo, mas minhas mãos suavam e o cadeado não abria. Joguei o martelo no chão e empurrei a porta com o ombro. Quando finalmente consegui sair, o ar frio me atingiu o rosto. Do lado de fora não havia ninguém, só aquele cheiro rançoso de fruta podre e carne velha, tão forte que me revirou o estômago. Fiquei um tempo tentando respirar. A lua mal iluminava e tudo ao redor parecia sem vida. Nem as cigarras gritavam. Fui até o caminho de terra e me sentei. Não queria voltar a entrar. Minhas mãos tremiam e minha garganta estava seca. Fiquei ali até amanhecer. Quando Dito chegou, contei o que tinha visto. Ele não acreditou. Disse que talvez eu tivesse lelé das ideias e que o cansaço estava me matando os neurônios. Entrou comigo na bodega e verificou cada canto. As caixas continuavam fora do lugar, algumas amassadas, e no chão perto do canto onde tudo começou, havia marcas escuras. Dito não disse nada, apenas fechou a porta e pediu que eu não comentasse nada com os outros trabalhadores. Mas seu rosto estava tenso. Era óbvio que não era a primeira vez que algo assim acontecia ali. Também era evidente que ele sabia de alguma coisa. Desde aquela noite, não quis mais ficar lá. Disse a ele que me desculpasse, que qualquer um poderia cuidar da bodega, menos eu. Ele não insistiu muito, apenas me olhou sério e disse que entendia, embora eu tenha notado que não gostou da ideia. Durante dias, só de passar em frente à bodega, eu sentia medo. Não era apenas o que vi, mas o que senti ao me aproximar. Num fim de semana, a mãe de Dito mandou chamar o padre da vila. Eles jogaram água benta em todo o lugar. Rezaram e abriram as janelas para deixar o sol entrar. O padre passou por cada canto rezando. Dizia que era melhor deixar o rastro de Deus por tudo, por via das dúvidas. Mesmo assim, eu não voltei nem por todo o dinheiro do patrão. Outro trabalhador, um rapaz novo, se ofereceu para ficar no meu lugar. Dizia que não acreditava nessas coisas e que tudo era superstição de gente velha. Dito aceitou, embora com certa desconfiança. O rapaz se instalou com seu catre e sua lâmpada, igual a mim. Aguentou apenas uma noite. No dia seguinte chegou pálido, com os olhos arregalados, como se não tivesse dormido nada. Disse que ouviu uma voz rouca cantando dentro da bodega. Não eram palavras claras, mas um murmúrio. Dava voltas ao redor da casa. Contou que saiu para olhar e não viu ninguém, mas a voz continuava cada vez mais perto. Dizia que o som vinha de todos os lados, como se o homem cantasse bem atrás dele. Mas quando virava, não havia nada. Dito tentou convencê-lo a ficar, mas ele se recusou. Desde então, ninguém quis dormir ali de novo. Nem os trabalhadores mais velhos, nem os novos. Agora toda a produção é guardada na casa do patrão. Dizem que é mais seguro, mas todos sabem a verdade. Ninguém se atreve a passar em frente àquela bodega à noite, nem mesmo os que vão ao rio. Alguns juram ter visto uma sombra alta se mover entre as caixas quando o sol se põe. Outros dizem que de madrugada ainda se ouve o mesmo canto rouco, baixinho, como se alguém ainda cuidasse das frutas. Eu já não passo por lá,
e prefiro dar a volta, mesmo que demore mais. Não sei o que foi que vi, mas espero nunca mais ver algo assim. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Era 2017 e eu era, sendo bem sincera, uma garota ingênua. Eu estava viajando para visitar uma amiga, mas perdi o último ônibus na rodoviária e não tinha dinheiro para um táxi. Meu celular estava com 5% de bateria, então eu fiz a coisa mais idiota possível. Fui até o acostamento de acesso à rodovia e estiquei o braço pedindo carona. Eu só queria chegar à próxima cidade grande, que ficava a uns 50 quilômetros dali. Estava escurecendo e era perto das 20 horas. Depois de quase meia hora de carros passando direto, um sedã azul escuro diminuiu a velocidade e encostou no acostamento bem na minha frente. O motorista, um homem que aparentava ter uns 40 anos, se inclinou e abaixou o vidro do passageiro. Ele parecia normal. "Para onde você está indo?" ele perguntou. Eu disse o nome da cidade. "Entra aí, vou passar por lá", ele respondeu. Eu senti um alívio enorme. Peguei minha mochila do chão, entrei no banco de trás e agradeci. "Sério, muito obrigada, você está me salvando." Ele só deu um joia, voltou para a rodovia e seguimos viagem. Ele estava calado, o que para mim era ótimo. Coloquei meus fones, mas meu celular morreu quase na mesma hora. Suspirei, tirei os fones e fiquei olhando pela janela, observando as árvores escuras passando. Ficamos na rodovia por uns 20 minutos. Eu estava começando a cochilar quando senti o carro desacelerar e fazer uma curva. Endireitei o corpo na hora. Estávamos entrando numa saída muito cedo. "Ei", eu falei. "Acho que você errou o caminho." O cara não respondeu, só continuou dirigindo. No fim da rampa, em vez de virar para o lado das lanchonetes e postos iluminados, ele virou para a direita, entrando numa estrada estreita de 2 faixas que sumia em uma parede de árvores completamente escuras. "Para onde você está indo?" eu perguntei, já com a voz tremendo. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia arrebentar meu peito. Aquilo estava errado. Muito errado. Ele olhou para mim pelo retrovisor e os olhos dele estavam vazios. E então ele soltou uma risada baixa. "Eu vou te levar lá para dentro dessas matas e vou me divertir com você." Meu corpo todo ficou duro de medo. Eu não raciocinei. Eu só agi. Peguei a maçaneta da porta e puxei. Nada. Puxei de novo, desesperada, e ela estava travada, então não abria a porta. Ela só girava e clicava. Ele riu de novo, mais alto dessa vez. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse. Eu desmoronei. Comecei a chorar e a implorar. "Por favor", eu dizia chorando. "Por favor, não faz isso. Eu te dou meu dinheiro, o que você quiser. Eu não vou contar para ninguém, eu juro. Por favor, só me deixa ir." Ele continuou ignorando. Era como se eu nem estivesse falando. Continuava dirigindo, agora mais devagar, virando a cabeça de um lado para o outro. Procurando um lugar bom", ele murmurou quase para si mesmo. Foi aí que eu soube. Eu ia morrer ali, naquele lugar escuro, e ninguém jamais saberia o que aconteceu comigo. Eu fiquei tão nauseada que achei que fosse vomitar. E então eu senti. Foi tão do nada que por um segundo eu achei que tinha feito xixi de medo. Achei que tinha perdido totalmente o controle do meu corpo. Eu ainda chorava, mas congelei. Olhei para baixo e na luz fraca vinda do painel do carro, dava para ver uma mancha escura se espalhando no meu jeans. Não era xixi, era sangue, muito sangue. Minha menstruação só deveria vir 2 semanas depois, mas aconteceu ali, naquele momento.
Do nada vi que o carro estava puxando para o acostamento de cascalho. "Espera!" eu gritei. Minha voz parecia rouca. "Olha!" Ele olhou de volta pelo retrovisor irritado. "Olhar o quê?" "Olha!" E eu apontando para o meu colo. Eu estou sangrando. O rosto dele mudou instantaneamente. Aquele olhar frio sumiu e vi que ele ficou com nojo. Ele fez uma expressão como se tivesse sentido um cheiro podre. Olhou para o meu colo por alguns segundos, depois para o meu rosto novamente. Sem dizer nada, ele jogou a marcha e esticou a mão para o botão de controle dos travamentos. Eu ouvi o clique da trava liberando. "Sai do meu carro, agora!" Eu puxei a maçaneta e dessa vez funcionou. Peguei minha mochila, caí para fora do carro no cascalho e fiquei de pé tropeçando. Ele se inclinou para o banco do passageiro. "Se você abrir a boca sobre isso para alguém, eu vou te achar, eu vou voltar. E eu vou terminar o que comecei. Entendeu?" Eu não respondi. Eu só corri. Corri direto para dentro da mata que era puro breu. Eu não me importava com os galhos arranhando meu rosto ou com os espinhos rasgando minha calça. Eu só queria estar segura. Eu tinha certeza de que a qualquer segundo ia ouvir um tiro. Achei que ele fosse me matar ali mesmo, pelas costas. Então me escondi atrás de uma árvore enorme e fiquei abaixada, prendendo a respiração. Eu tremia tanto que quase não conseguia enxergar. O carro ficou parado na estrada por uma eternidade. Depois, as luzes de ré acenderam. Ele fez uma manobra rápida, virou o carro e acelerou de volta em direção à rodovia. Eu fiquei atrás daquela árvore até as lanternas sumirem completamente. E mesmo assim eu permaneci ali por mais uns 10 minutos, tremendo e chorando. Quando finalmente consegui voltar à estrada, eu estava no meio do nada. Não tinha a menor ideia de onde eu estava. Escolhi um lado e comecei a caminhar. Cerca de 20 minutos depois, vi faróis. Meu primeiro impulso foi pular de volta para o mato, com medo que fosse ele. Mas era um caminhão de entregas de pão, fazendo entregas de madrugada. Eu pulei para o meio da estrada, balançando os braços. O motorista freou na hora. Quando ele viu o meu estado, suja de terra e sangue, ele só abriu a porta do passageiro. "Sobe, garota", ele disse. Ele me levou direto para a delegacia mais próxima, onde eu fiz o boletim de ocorrência. Os policiais foram gentis, mas eu percebi que eles sabiam que nunca encontrariam ele. Um sedã escuro, sem placa visualizada, numa estrada deserta? Ele era praticamente um fantasma. 6 anos se passaram, me formei, e eu nunca mais pedi carona na vida. Anos depois, uma noite em casa, o telefone tocou. Ninguém falou do outro lado, mas por algum motivo aquilo me gelou o estômago no mesmo segundo. Bom, talvez seja só coisa da minha cabeça. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isto aconteceu com uma professora da escola primária das minhas filhas, e é bom que sirva de aviso para que tenham cuidado. A moça estava grávida, era o primeiro bebê. Numa tarde, ao voltar de fazer algumas compras, justo quando descia do carro, uma senhora que passava pela calçada se aproximou. Perguntou se eles já tinham comprado o berço, assim, direto, como se os conhecesse. A professora respondeu que ainda não, e que estavam apenas vendo opções. Então a mulher disse que tinha um berço, que queria doá-lo e que estava em perfeitas condições. O casal, de forma educada, recusou, mas a senhora insistiu. Disse que já não tinha a quem dar e que seria uma pena deixar algo tão bonito se estragar. A professora não pensou mal, afinal ainda existe gente boa, não é? Algumas horas depois, a campainha tocou. Ela foi atender, mas a mulher já não estava lá.
O berço, porém, sim, deixado na entrada da casa. Chamou o marido para ver, e de fato era um berço lindíssimo de madeira envernizada, com rodinhas e até uma pequena gaveta embaixo. Parecia caro e de boa marca. O marido ligou para o irmão pedindo ajuda para levar o berço até o segundo andar, onde seria o quarto do bebê. Os dois o carregaram quase morrendo, pois era muito pesado. Entre risadas e brincadeiras conseguiram subir com ele. Naquela noite algo aconteceu. Ambos acordaram com o som de um choro, como se já houvesse um bebê no berço. Juraram que tinham ouvido em sonho, porque assim que abriram os olhos, o som cessou imediatamente. Com o passar da gravidez, pequenas coisas começaram a acontecer. Nada marcante o bastante para virar uma história, até que se somaram todas. Às vezes ela deixava objetos em um lugar e os encontrava em outro. Mas grávida, cansada, entre hormônios, sono e preocupações, pensava que estava apenas distraída. Ele, por outro lado, vivia exausto. Trabalhava dobrado para se preparar para a chegada do bebê e às vezes dormia no sofá sem perceber. Estava tão cansado que se algo se movesse à noite não ouvia. Mas algo se movia. Ouvia-se um som pesado, como se algo se arrastasse pelo chão. Não eram passos, era um arrastar lento. Nunca descobriram o que era. Eu pessoalmente acho que devia ser o berço. O bebê nasceu saudável, lindo e muito bonzinho. Nas primeiras semanas dormia com os pais, então ainda não o colocavam no berço. Às vezes acordavam com a sensação de que havia alguém no quarto. Não havia barulho nem luz, apenas aquela presença que faz a gente abrir os olhos de repente. Mas tudo parecia em ordem. As coisas aconteciam com tanta distância entre si que não conseguiam relacioná-las. Não imaginavam que algo já vivia com eles, algo que haviam deixado entrar. Foi assim até que certa noite decidiram usar o berço. No meio da madrugada, o bebê chorou. Não foi um choro longo, nem aquele que vai crescendo aos poucos. Foi um choro repentino, e de repente o bebê estava no chão. A mãe gritou, correu para pegá-lo, e foi nesse instante, ao abaixar o olhar, que viu um rosto. Um rosto embaixo do berço, pálido, de olhos abertos, sem expressão. A professora não gritou, apenas se levantou com o bebê nos braços e saiu do quarto como pôde. O pai, tremendo, empurrou o berço para fora da casa. Ia queimá-lo. Eram cerca de 5 da manhã. Ele ainda estava meio sonolento, confuso, sem pensar direito. Entrou na cozinha para pegar fósforos, ainda ponderando como seria ver um berço queimando no meio da rua, logo ao amanhecer. E se simplesmente o deixasse na esquina? Procurou uma garrafa de álcool, mas achou melhor apenas deixá-lo do lado de fora. Era tão bonito que provavelmente alguém acabaria decidindo o que fazer com ele. Quando voltou à rua, o berço já não estava mais lá. Uma caminhonete branca estava levando-o embora. Meu nome é Linda, e caso meu relato seja publicado, um olá também para toda a comunidade. Por favor, não publiquem meu sobrenome. Isso aconteceu entre 1999 e 2001. Naquela época eu estudava de manhã e trabalhava em período integral durante a tarde. Chegava em casa por volta da 1 da manhã, completamente exausta, e caía na cama para descansar e recomeçar a rotina. Certa noite saí do trabalho especialmente cansada, tanto que decidi dormir na primeira cama que encontrei, que era a da minha mãe. Me preparei, deitei e, para minha sorte, o sono passou assim que me acomodei. Resolvi relaxar e deixar que o sono viesse naturalmente, enquanto observava a luz que entrava por uma grande janela na cabeceira da cama. Em determinado momento, percebi que na claridade que iluminava o quarto,
Era possível ver pequenas partículas de poeira flutuando, como se uma brisa suave as movesse. Fiquei feliz, pois achei que finalmente estava prestes a dormir. Comecei a seguir o movimento das partículas com os olhos, curiosa para ver o que aconteceria. Mas aos poucos elas começaram a formar duas figuras humanas perfeitamente delineadas, bem ao lado da cama, no mesmo lado onde minha mãe costumava dormir. Naquele instante não senti medo. Eu estava fascinada, achando que minha mente estava apenas imaginando aquilo. As figuras deixaram de parecer um monte de partículas e se transformaram em silhuetas difusas, até finalmente assumirem a forma de duas pessoas reais. De repente, percebi que conseguia distinguir suas roupas, seus penteados e até seus traços faciais. Notei que olhavam para minha mãe com uma expressão de profunda ternura, como quem observa um bebê. Achei aquilo muito estranho, mas ainda assim não senti medo. Tentava entender por que estava imaginando algo assim, até me lembrar de que minha mãe vinha doente havia semanas. Eu temia que o pior acontecesse. Tudo o que podia fazer era cuidar dela e estar atenta às suas necessidades. Foi então que me ocorreu que aquelas pessoas não estavam ali apenas para visitá-la, mas talvez para levá-la consigo. Nesse momento, o medo me dominou. Pensei em me levantar rapidamente para assustá-los e fazê-los ir embora, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de olhá-los. Dei algumas cotoveladas na minha mãe, primeiro de leve, depois um pouco mais forte, mas ela apenas resmungou e continuou dormindo. Naquele ponto eu já estava apavorada, tomada pela angústia de que ela talvez não acordasse mais. Mesmo assim, eu não queria me mover, temendo que, se o fizesse, aquelas figuras desaparecessem. Então puxei o cobertor e cobri o rosto. Em algum momento acabei dormindo. Essas figuras nunca olharam para mim. Não percebi em nenhum instante que tiraram os olhos da minha mãe, nem que mudassem a expressão. Elas continuaram a observá-la até o fim. Na manhã seguinte, acordei com o barulho da minha mãe se arrumando para ir trabalhar. Normalmente, eu também deveria estar me preparando para as aulas, mas fiquei ali contando a ela o que tinha acontecido. Enquanto eu falava, ela começou a rir, como se eu estivesse lhe contando uma piada, e não algo que me havia aterrorizado. Nós duas não tínhamos o costume de brincar com esse tipo de coisa, então me senti um pouco frustrada com a reação dela. Eu esperava que ao me ouvir ela se preocupasse ou me ajudasse a entender o que eu tinha visto. Mesmo assim, decidi contar tudo em detalhes. Como estavam vestidos, seus penteados, a cor da pele, tudo. E foi então que o semblante da minha mãe mudou completamente. O sorriso desapareceu e ela ficou visivelmente surpresa. Segundo ela, aquelas duas pessoas eram seus avós, a quem eu nunca conheci. Eles a criaram desde que ela era muito pequena. Quando minha mãe se mudou para esta cidade, deixou de vê-los com frequência, mas sempre tentava visitá-los sempre que podia. Eles haviam falecido nos anos 90. Enquanto ela me contava isso, não notei medo em seu rosto, apenas uma ternura profunda, como quem recorda algo com muito carinho. Depois desse episódio, a saúde da minha mãe começou a melhorar. Eu nunca mais vi nada parecido. Tive sim outra experiência muito estranha, que até hoje não consigo explicar, mas que não parece estar relacionada a essa. Espero que quando chegar o momento de partirmos deste mundo, algum familiar venha nos acompanhar nessa nova jornada. Obrigada por me permitirem compartilhar esta experiência. Eu sei que não causa tanto medo, mas mesmo assim agradeço pela oportunidade. Desde criança, o trabalho dos soldados sempre me chamou a atenção. Minha mãe me contou que aos 5 anos, eu disse que queria me vestir igual aos policiais que faziam rondas pela nossa cidade. Pedi com tanta insistência que ela não teve outra opção senão prometer que faria o possível para conseguir um traje do meu tamanho.
Eu era uma criança muito pequena. Mesmo assim, minha mãe se esforçou. Não encontrou a roupa exatamente como eu precisava, mas achou um traje de adulto em uma banca e o levou à costureira da cidade para que ela me fizesse uma calça e uma camisa com estampa camuflada. Dia e noite, semana após semana, eu andava vestido de verde, caminhando como se estivesse marchando e respondendo: "Sim, senhora", a tudo o que me pediam. Fiquei com a febre de soldado até que as calças se rasgaram e as camisas deixaram de servir. Contudo, mesmo quando a roupa já não aguentava mais, minha cabeça manteve um objetivo claro: ser soldado quando crescesse e dedicar-me a proteger as pessoas. Para mim, aquilo era o que os soldados faziam: defendiam os outros. Com o passar dos anos, não desisti, e quando completei 18 anos e pude começar os trâmites da minha carteira militar, recusei a oportunidade de fazer o sorteio que livrava alguns de servir. Disse que queria participar dos treinamentos, não importava o quão duros fossem. As pessoas responsáveis me deixaram me inscrever sem problema, e pouco depois comecei a frequentar as instruções com os instrutores. Desde a primeira vez deixei claro que queria treinar e me preparar para me tornar um soldado como eles, por isso exigiram o dobro de mim. Se os outros rapazes faziam 1 hora de marcha, pediam 2 a mim. Quando as práticas terminaram, os outros se despediram com a carteira liberada, mas eu, porém, entreguei meus papéis à escola militar para iniciar minha formação completa. Ao longo de 4 anos aprendi coisas acadêmicas, mas sobretudo físicas. Ensinaram-me a usar armas, a movimentar-me com estratégia e a levar meu corpo ao limite para cumprir as missões. Em tudo dei o meu melhor. Infelizmente, quando a instrução acabou, percebi que as coisas não seriam como eu imaginei. Para começar, nem sempre era necessário sair do quartel, e a maioria das missões consistia em prender criminosos. Ainda assim, achei que tirar as escórias das ruas também era uma forma de ajudar a sociedade. Nunca imaginei, porém, que acabaria perseguindo um sujeito muito perigoso chamado Valentino. Valentino era um assassino a serviço da chamada família Micoana. Um homem sem piedade que recebia ordens para eliminar pessoas e as executava sem questionar. Não importava se eram humildes ou comerciantes ricos, para ele dava na mesma descarregar um pente em uma mulher ou fazer uma caminhonete cheia de merda despencar no barranco. Por isso veio uma ordem de cima solicitando sua localização e prisão imediata. No papel também constava que, se não fosse possível prendê-lo vivo, deveria ser morto ali mesmo. Assim, com uma equipe tática, começamos a perseguição. Foi uma caçada legítima. Detivemos muitos de seus comparsas e a todos oferecemos acordos para que nos dissessem onde Valentino estava. E no fim, um acabou falando em troca de algumas regalias. Com um endereço em mãos, cercamos a quadra onde ele supostamente estava. Movemo-nos em silêncio, camuflados com roupas civis, mas com coletes e outras proteções por baixo. Às 10 da noite a operação começou, e poucos minutos depois começaram as rajadas de fogo que respondemos com a mesma ferocidade que aqueles criminosos. Do lado deles caíram como moscas. Do nosso logo surgiram homens com a mão inutilizada ou com a perna perfurada por balas. Aos poucos a equipe se aproximou da casa indicada. Quando chegou a hora, um dos meus companheiros mais próximos puxou o gatilho para arrebentar a chapa da porta principal. Em seguida, outro colega lançou uma lata de gás lacrimogênio e aquelas ratazanas não tardaram a sair, inclusive Valentino. Quando o vi, juro que não acreditei. Era um sujeito normal com cerca de 1,60 m, magro, moreno, com o cabelo curtinho, vestido com uma calça jeans e uma camiseta de time de futebol. Na mão segurava uma arma letal banhada a ouro, com a qual vinha tirando a vida dos meus amigos. Por isso deixei de me cobrir e me movi como uma sombra até ficar atrás dele.
Disparei 2 balas nas pernas e o vi cair de joelhos. Ouvi os gritinhos de seus subordinados. Mesmo assim, vi Valentino acenar com a mão, como quem dissesse: "Não se preocupem, vão embora, eu cuido disso." Nos minutos seguintes, muitos outros criminosos caíram. Uns ficaram estendidos com ferimentos sérios, outros simplesmente não respiravam mais. Depois de controlar a situação, chamamos uma ambulância e colocamos o Valentino nela. Sentei ao lado do sujeito, com minhas armas prontas para mandá-lo para o outro mundo, atento a qualquer movimento suspeito. Felizmente, nada aconteceu. Chegamos ao hospital, onde o atenderiam antes de levá-lo a um presídio de alta segurança, e ali ficamos por um tempo no estacionamento. Permaneci sentado ao lado do criminoso e, como se fosse um feitiço, a luz foi diminuindo até que o lugar ficou em penumbra. Naquele instante, ao lado de Valentino, vi uma sombra com chifres. Fiquei paralisado. Nem sequer consegui levantar minha arma. De repente, ele gargalhou. "Obrigado por vir resgatar seu fiel servo", ouvi ele dizendo. Então percebi um cheiro de cabelo queimado. Minutos depois, a luz voltou ao normal e vi o homem deitado, amarrado à maca, com os olhos fechados. Me pergunto se alucinei. O criminoso foi levado para dentro, os projéteis foram retirados e ele ficou algemado à cama. 2 policiais permaneceram à porta e outros soldados faziam a segurança pelo hospital. No entanto, no dia seguinte, quando um médico foi revê-lo, constatou que ele não estava em lugar algum. Revisaram as câmeras e nada constava nas gravações. Ninguém sabia como ele havia saído. 4 meses depois, na cidade vizinha, ouviu-se que Valentino havia eliminado outro inimigo da família. A única explicação que posso dar para esse acontecimento é que o bandido tinha um pacto com o diabo, e foi essa mesma entidade maligna que o ajudou a escapar, apesar de o termos cercado.